Olá, meu nome é Gabriel Luan, sou estudante acadêmico de Medicina da UFC, Campus Sobral, e venho aqui pela Liga de Geriatria e Gerontologia para falar um pouco com vocês sobre o primeiro simpósio de brasileiro de Medicina de Família no tema de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Um tema de extrema importância e muito negligenciado tanto por profissionais da área da saúde como por leigos. Então, vamos descobrir um pouco mais sobre esse tema? Primeiramente, o que são as infecções sexualmente transmissíveis? É qualquer tipo de infecção, de doença, causada por vírus, bactéria ou outros micro-organismos, transmitidas por meio de relações sexuais, oral, vaginal ou anal, sem o uso da camisinha. Nesse momento eu peço uma pausa para falar sobre a importância da camisinha na prevenção de qualquer doença sexualmente transmissível. Essas infecções são muitas vezes propagadas justamente pela falta de conscientização da população em utilizar a camisinha, que é um método que tem 99% de chances de você tanto não ter uma criança como de se infectar de uma dessas infecções. O atendimento e o tratamento são gratuitos no serviço de saúde pelo SUS, para qualquer uma dessas infecções. Outra coisa que é importante ressaltar é que o tratamento melhora extremamente a qualidade de vida das pessoas que o optam e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. A gente vai ver que a maioria delas, muitas vezes, tem um parceiro que é assintomático que pode transmitir para o cônjuge sem saber que está transmitindo essa doença. Muitas vezes silenciosa em ambos. Então, existe a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem os sinais e sintomas daquela doença em específico. Os sintomas mais comuns que a gente vai conversar agora são justamente feridas, corrimentos e verrugas que aparecem principalmente no órgão genital, né? Mas também podem surgir em qualquer outra parte do corpo. A gente vai falar de uma doença chamada sífilis, que na sífilis secundária, essas verrugas, essas feridas aparecem pelo corpo todo, em qualquer região. Mas os lugares mais comuns são as palmas das mãos, os olhos e as línguas, nas outras DSTs. O corpo também deve ser observado durante a higiene pessoal, o que pode ajudar bastante a identificar uma infecção sexualmente transmissível no estágio inicial e procurar logo o médico, né, para diagnosticar e tratar logo. São três principais manifestações clínicas, né, das infecções sexualmente transmissíveis. Aparecem no pênis, na vagina ou no ânus. Podem ser esbranquiçados, esverdeados ou amarelados, dependendo da infecção. Podem ter cheiro forte ou causar coceira. Provocam dor ao urinar durante a relação sexual. Nas mulheres, quando é pouco, o corrimento só é visto em exames ginecológicos e podem se manifestar na gonorreia, na clamídia e na tricomoníase. Então, quais são as principais infecções sexualmente transmissíveis que a gente vai conversar aqui? A gente vai conversar primeiramente sobre a infecção pelo HIV, depois a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV, as hepatites virais B e C, a herpes genital, a sífilis e a gonorreia. Foram escolhidas essas doenças pela maioria dos casos envolvê-las, né? Mas o que não exclui outras doenças sexualmente transmissíveis. Primeiramente, vamos falar do HIV. O HIV é uma doença causada por um vírus, ou seja, o vírus causador da AIDS. Esse vírus ataca principalmente um tipo de célula do corpo humano, que são as células do sistema imunológico, as células T, responsáveis por defender o organismo de doenças. Ou seja, uma pessoa que tem a imunodeficiência, que é portadora do vírus HIV e tem a exibição desse vírus no corpo,
que também é importante separar isso, que muitas pessoas são portadores do vírus, mas o vírus não é expresso no corpo, podendo essa pessoa transmitir o vírus e sem saber mesmo que tem a doença. Às vezes passam anos a pessoa portadora de HIV, mas sem ter a imunodeficiência, deficiência, que é a AIDS. Então, basicamente, o sistema imunológico, que é a polícia do corpo humano, fica afetado, podendo surgir novas doenças, outras doenças que são oportunistas, ou seja, elas aproveitam que o sistema imunológico está baixo desse indivíduo e se expressam. Ele é transmitido pelas relações sexuais desprotegidas, o compartilhamento de seringas contaminadas, ou de mãe para filho durante a gravidez ou a amamentação. Então, a mãe que é portadora do vírus do HIV, é importante ela comunicar isso para o médico e tentar ao máximo ter transparência para ter uma melhor gravidez no caso dela. É sempre importante fazer o teste, né, para saber se você é portador do HIV e se proteger. Como? Usando a camisinha. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a herpes genital. A herpes genital apresenta-se a partir de pequenas bolhas agrupadas que se rompem e tornam-se feridas dolorosas. Essas bolhas, normalmente, elas apresentam um certo formigamento, ardor, uma vermelhidão e uma coceira no local, além de febre, dores musculares e dor ao urinar, mal-estar. A herpes genital é causada por um vírus, que também é transmitido por relações sexuais, sem o uso da camisinha. É importante que em mulheres durante o parto, o vírus pode ser transmitido para crianças se a gestante apresentar lesões por herpes. A primeira orientação para quem tem herpes é a maior atenção aos cuidados de higiene, lavar bem as mãos, não furar as bolhas, evitar o contato direto das bolhas e de feridas com outras pessoas e não aplicar pomadas no local sem recomendação profissional. É muito interessante evitar o compartilhamento de toalhas, né? Ou seja, uma pessoa pode se limpar e acabar tocando numa bolha dessas e a outra pessoa levar essa mesma toalha à região genital e se infectar pela herpes. Agora a gente vai falar um pouco mais de sífilis. A sífilis, diferente das últimas duas doenças, ela é uma doença causada por uma bactéria. Ela se apresenta como uma ferida, geralmente única, no local de entrada da bactéria no pênis ou na vagina. Não dói, não coça e não arde. Essa é a sífilis primária. Geralmente, ela evolui para uma sífilis secundária. Como é que seria essa sífilis secundária? Essas feridas que acontecem só no órgão genital acabam se alastrando para o resto do corpo. E quanto mais tarde o diagnóstico dessa doença, mais difícil é de se recuperar. Porque já na terceira fase, na sífilis terciária, já podem haver problemas valvares, ou seja, nas válvulas do coração, e até mesmo sintomas neurológicos, ou seja, a neurosífilis, que a bactéria já está no sistema nervoso do indivíduo. Para isso, para detectar essa doença, existe um teste rápido de sífilis e está disponível nos serviços de saúde no SUS com leitura do resultado em no máximo 30 minutos. Ou seja, se acontecer de ser identificado essa ferida, é importante ir logo ao médico e fazer o teste para ver se se trata de sífilis mesmo. O acompanhamento da gestante durante o pré-natal contribui muito para o controle da sífilis congênita. Já podemos verificar se o neném tem a doença e, caso seja diagnosticado já é administrado os antibióticos. Agora a gente vai falar sobre gonorreia. A gonorreia geralmente se manifesta como uma dor ao urinar ou uma dor no pé da barriga. Um corrimento amarelado ou claro, fora de época da menstruação, dor ou sangramento durante a relação sexual.
geralmente ela é uma doença que as maiorias das mulheres infectadas não apresentam sinais e sintomas, ou seja, muito silenciosa no caso das mulheres. E os homens que apresentam a doença podem apresentar o ardor ou esquentamento ao urinar, podendo haver corrimento ou pus, além de dor nos testículos. As bactérias que são geradores da gonorreia são, na maioria das vezes, associadas a causando infecção que atinge órgãos genitais, a garganta e os olhos. Essas infecções, quando tratadas, podem causar infertilidade, ou seja, dificuldade para ter filhos, dor durante as relações sexuais, gravidez nas trompas, no caso das mulheres, entre outros danos à saúde. Ou seja, é muito importante a prevenção por meio da camisinha, de novo, e prestar atenção em relatar ao seu parceiro se tem alguma coisa errada, algum corrimento vindo na época errada, ou então até mesmo dor ou sangramento durante a relação sexual são essenciais para ir procurar um médico. Agora nós vamos falar sobre o HPV, o papilomavírus humano. Geralmente, o papilomavírus humano tem um apelido interessante como crista de galo, ou cancro mole, diferente da sífilis. Justamente, no caso dos homens, ele se apresentar como uma verruga bem grande, bem mole, na região do pênis. As verrugas também não são dolorosas, isoladas ou agrupadas, que aparecem nos órgãos genitais. Geralmente, atualmente existem mais de 200 tipos de HPV, e alguns deles podendo causar até câncer, principalmente no colo do útero e ânus. Por isso que foi feita uma campanha muito forte do Ministério da Saúde pela vacinação contra o HPV e um determinado público-alvo. Na presença de qualquer sinal ou sintoma de infecção pelo HPV, recomenda-se buscar um profissional da saúde para o diagnóstico correto e a indicação do tratamento adequado. A realização periódica do exame preventivo de câncer de colo de útero é uma medida de extrema prevenção a esse vírus, né? Outros sinais e sintomas, as manifestações costumam ser mais comuns em gestantes ou pessoas com idade muito baixa, sendo extremamente necessária a vacinação dessas crianças de 12 anos para justamente fazer uma prevenção melhor a esse vírus, o HPV. Agora nós vamos falar sobre as hepatites virais B e C. No caso, a maioria dos casos de hepatite são causados pela B, né? E não apresentam sintomas. Por isso que a hepatite B pode se desenvolver de duas formas, né? Uma aguda e uma crônica. Na aguda é até assintomática, geralmente tem um dano muito forte ao fígado e já identificada e tratada. O problema mesmo é a crônica, que no caso das hepatites tanto B como C se manifestam lentamente e após um longo período de tempo a pessoa percebe que está tendo uma falência hepática, ou seja, está tendo um problema no fígado que não consegue mais ser resolvido, diagnosticado com a hepatite, né? Agora, falando de prevenção, é importante a gente ressaltar que em todas as doenças que a gente falou até agora, o uso da camisinha é essencial. Importante também alertar o parceiro, ou seja, reclamar mesmo e exigir o uso da camisinha. No caso, os telefones úteis que eu posso falar para vocês o Centro de Assistência de Prevenção a DST e AIDS, em Itajubá. O telefone, no caso, é DDD 35 3692 1742. E, basicamente, eu utilizei como referência o portal sobre AIDS e doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais, para falar um pouco mais sobre essa prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Espero encontrá-los todos no Simbramef e desejo um ótimo congresso a todos.